Olá pessoal, sejam bem-vindos. Na aula de hoje, na continuação da trigonometria, vamos ver umas fórmulas importantes usadas em muitos problemas, que são o seguinte: o seno, o cosseno e a tangente da soma e da diferença de dois arcos, que nós estamos chamando aqui de A e B. O seno da soma de dois arcos, seno de A mais B, sendo A e B dois arcos, é o seno de A vezes cosseno de B, mais seno de B vezes cosseno de A. A gente diz assim: seno de A mais B é seno A cosseno B, mais seno B cosseno A. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Isso aí já dizia o bisavô, né, o professor do meu bisavô. Então veja que o seno de A mais B é seno cosseno mais seno cosseno, certo? Seno A cosseno B mais seno B cosseno A. O seno de A menos B, do arco A menos o arco B, também é seno cosseno e sinal menos também. Então, seno de A menos B, seno A cosseno B, menos seno B cosseno A. Nós vamos resolver problema aí utilizando, tá? O cosseno de A mais B. Observe que o cosseno agora a fórmula muda bastante. É cosseno, cosseno, seno, seno. E no cosseno da soma é menos aqui no meio. O cosseno de A menos B é cosseno, cosseno, seno, seno, igual a outra. Só que o cosseno da diferença aqui é mais. Então, viu bem? O seno de A mais B, seno A cosseno B, mais seno B cosseno A. Troca, né? Seno, cosseno, cosseno. Sinal mais, sinal menos, sinal menos. No cosseno, onde é mais fica menos, onde é menos fica mais. E junta cosseno com cosseno e seno com seno. A tangente de A mais B. Em cima é a soma das tangentes, tangente A mais tangente B. Embaixo, um menos tangente de A vezes tangente B. E a tangente da diferença de dois arcos. Em cima é a diferença, tangente de A menos tangente B. E embaixo é a soma, 1 mais tangente A vezes tangente B. Essas fórmulas não são difíceis. Com 2, 3 exercícios, você guarda bem isso aí. Tá certo? Então, na tangente da soma, em cima é a soma das tangentes. E embaixo é 1 menos o produto das tangentes. Na tangente da diferença, em cima é a diferença das tangentes. E embaixo é a soma de 1 mais o produto das tangentes. Então veja lá um exemplo, resolvendo o seguinte: determinar seno de 75 graus usando o arco A, 45 graus, e o B, 30 graus. Veja bem, por que nós vamos usar esses dois arcos A e B? Porque eles são arcos notáveis, né? Os valores de seno, cosseno deles é bem conhecido, deve ser inclusive decorado, né? Muito fácil. Então, como eles são arcos notáveis, nós vamos determinar o seno de 75 graus, que não é um arco notável, através de 45 e 30 graus. Porque observa que 45 graus mais 30 graus, 75 graus. Então isso vai ficar assim, ó. Vamos lá resolver. O seno de 75 graus é o mesmo que o seno de 45 graus mais 30 graus, tá?
Então observa que aqui está o arco A, lá da fórmula, aqui o arco B, seno de A mais B. Então, seno de A mais B, seno A cosseno B, mais seno B cosseno A. Então vai ficar assim, ó. Seno de 45 graus vezes cosseno de 30, ó, seno A, cosseno B, mais seno B, seno de 30 graus, vezes o que? Cosseno de A, que é o 45, cosseno de 45 graus. Viu? A e B, seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Então, esses valores são conhecidos. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2, vezes cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, mais seno de 30 é meio, vezes cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Agora, um produto somado com outro produto. Fazendo esse produto, raiz de 2 vezes raiz de 3 dá quanto? Não dá raiz de 2 vezes 3, ou seja, raiz de 6. Sobre quanto? 2 vezes 2, 4. Mais 1 vezes raiz de 2. Raiz de 2. 2 vezes 2, 4. O denominador comum 4. Podemos escrever uma vez só, né? Raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Esse é o valor de quê? É o valor do seno de 75 graus. Certo? Não é fácil? É fácil. É só aplicar a fórmula que você vai ver que é fácil. Agora, veja bem. Antes de nós continuarmos com os exemplos, resolvendo, vamos ver mais um agora mesmo. Mas antes disso, eu quero frisar isto aqui. Frisar o teorema fundamental da trigonometria. Eu já mostrei, não falei teorema fundamental da trigonometria. Lá no início das aulas de trigonometria, nós utilizamos essa fórmula, esse teorema fundamental da trigonometria. Mas vamos revisar agora, evidenciando esse teorema que é muito importante. Então veja bem, no ciclo trigonométrico eu marquei um arco A, certo? Correspondente a esse ângulo aqui. Observe que, fechando aqui esse triângulo, aqui é o seno de A, aqui é o cosseno de A. Lembra disso? Que o seno é no eixo Y e o cosseno no eixo X. E o ciclo trigonométrico, o raio dele é 1. Raio 1. Então veja bem, eu transpus esse triângulo, fiz ele maior aqui embaixo, veja aí. Nesse triângulo, a hipotenusa, que é o raio lá, é 1. Esse lado aqui, ó, é igual a esse, é o seno de A. E essa base é o quê? É o cosseno de A. Então, pelo teorema de Pitágoras, o que nós podemos escrever? A hipotenusa ao quadrado, a hipotenusa é 1, ao quadrado é igual. 1 cateto ao quadrado, seno de A ao quadrado, mais o outro cateto, cosseno de A ao quadrado. Só que, quando a gente eleva o seno de um número ao quadrado, a gente costume escrevê-lo assim, ó. Seno ao quadrado de A, porque é o seno que está elevado ao quadrado e não a medida do arco, do ângulo. Então, seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A igual a quanto?
igual a 1. Essa que é a relação fundamental da trigonometria. Se é dado o seno, você acha o cosseno. Se é dado o cosseno, você acha o seno. Certo? É o chamado teorema fundamental da trigonometria. Desta fórmula, desta relação, nós podemos determinar o quê? O seno de A é igual a raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado de A. De onde que veio isso? Lá de cima, né? Eu isolei seno de A. Seno de A é a raiz quadrada de quê? 1 menos cosseno ao quadrado, passou para o segundo membro. E o cosseno de A é a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de A. Então, se nós quisermos utilizar essas duas fórmulas diretamente, podemos usar, né? E devemos usar, né? Então, você entendeu que essas duas fórmulas são, na verdade, aquela, né? É a mesma fórmula em que eu isolei seno de A e na outra isolei cosseno de A. Correto? Então, veja aqui um problema de aplicação. Calcular cosseno de A menos B, dados cosseno de A 0,6 e cosseno de B 0,8. Então veja aí, o cosseno de A menos B, como é que é a fórmula? Cosseno de A menos B é cosseno A cosseno B mais seno A vezes seno de B. Essa é a fórmula. Então veja lá, o cosseno de A nós temos, foi dado quanto? 0,6. Cosseno de B foi dado quanto? 0,8. E o seno de A não foi dado, tem que calcular. E o seno de B também tem que calcular. E nós vamos calculá-lo usando aquela fórmula. Ou seja, vamos calcular seno de A? Nós vamos escrever assim, ó. Seno de A é igual a raiz quadrada de 1 menos o cosseno ao quadrado de A. Quanto que é o cosseno de A? 0,6. Então vai ficar 0,6 elevado ao quadrado. Entendeu, pessoal? Ó, essa fórmula aí, ó. Seno de A, raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado de A. O cosseno de A é 0,6, 0,6 ao quadrado. Isso vai ficar quanto? Raiz quadrada de 1 menos 6 vezes 6, 36. Vai dar 0,36. Quanto que é 1 menos 0,36? 1 menos 0,36 é 0,64. Raiz quadrada de 0,64 é quanto? 8 vezes 8, 64. Então, 0,8. Tá? O mesmo nós vamos fazer com o quê? Seno de B, que é raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado de B. Quanto que é o cosseno de B? 0,8 ao quadrado, 0,8 ao quadrado. Isso vai dar quanto? Raiz quadrada de 1 menos 8 vezes 8, 0,64. Isso aí vai dar raiz quadrada de 0,36. 6 vezes 6, 36. 0,6. Certo? Termine aí o problema, substitua agora esses dois valores, lá onde está faltando, faz a continha. Tá? Você vai encontrar o valor 0,96. Eu vou parar que está com 15 segundos. Você vai achar 0,96. Tá bom? Então até a próxima aula e obrigado.